Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Videgram. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre área e volumes. Para esta aula, nós trouxemos o cilindro. Então vamos lá, exemplo de número 1. Diz assim: uma lata de um certo produto tem a forma cilíndrica, com as medidas indicadas na figura. Determine sua área e o seu volume. Então, nesse exemplo de número 1, nós temos um cilindro. Vamos desenhar aqui o cilindro. Você faz aqui uma curva. Pronto. Aqui é o centro do círculo, que é o raio, e aqui a altura. A altura é 12 centímetros e o raio é 5 centímetros. Agora vamos lá, analisando. O cilindro ele tem duas bases circulares. Aqui é um círculo no fundo e aqui é um círculo na tampa. Então nós temos aqui duas bases circulares. Aí perceba que nós vamos primeiro verificar a diferença entre círculo e circunferência. Então, círculo, gente, é essa região aqui, essa região circular, só que toda preenchida, ok? Toda preenchida. Eu fiz aqui o rachuramento, mas isso aqui representa o círculo, essa região aqui fechada, toda preenchida. A circunferência, ela é essa região aqui aberta, ok? Essa região aberta, aqui é o centro, mas essa região aqui ela é aberta, então aqui é aberto, aqui é fechado. Então circunferência, círculo. Circunferência tem área, então a área desse círculo aqui, ó, é π vezes o raio ao quadrado. A circunferência, como essa região aqui é aberta, ela não tem área, mas ela tem comprimento. O comprimento da circunferência é 2πr. Então 2πr representa o comprimento da circunferência. Percebe que quando eu pegar esse meu cilindro e abrir ele, então fazer um corte nele na vertical, e eu abrir, ele vai formar o retângulo. Eu retiro aqui a minha base que é o fundo, retiro a minha base que é a tampa, e eu vou formar um retângulo assim. Vai ficar assim. Retirei aqui ó, a parte circular, aqui é a tampa, aqui é o fundo. Quando eu retiro isso aqui, ó, fiz um corte na vertical e abri agora o meu cilindro. Então, retirando essa parte circular, que é a tampa, e retirando essa parte circular, que é o fundo, ficará apenas o retângulo. Perceba que esse retângulo, que representa o corpo do cilindro, ele percorria toda essa região aqui do círculo, ó, ele preenchia. Quando eu parti, eu abri isso aqui. Então, o que é essa região que nós chamamos de área lateral? Área lateral. É esse retângulo que ele vai envolver, ele vai preencher toda essa área aqui do círculo. Essa borda aqui do círculo ele vai preencher, ó, essa borda. Então ele vem aqui o retângulo e vai preenchendo. Observa que quando eu abro, fiz o corte aqui no cilindro e abri, então esse comprimento aqui do lado, a lateral aqui desse retângulo,
é o comprimento dessa circunferência. Então, o comprimento dessa circunferência representa aqui o lado desse retângulo. Então, esse lado aqui é 2πr. Esse lado aqui é 2πr. E aqui o que seria? A altura do cilindro. Então, a altura é 12. Certo? Então, aqui no lugar desse 12, eu vou colocar o H. Então, o que seria, o que é a área lateral de um cilindro? Então, essa área lateral, vou colocar assim, AL, a área lateral é 2πr vezes a altura. Essa é a área lateral. Agora, observe, eu tenho duas bases. Eu tenho a base circular, que é o fundo, e tem outra base circular, que é a tampa. Então, o que seria a área da base? Como a minha base é um círculo, então a área da base, eu vou calcular a área de um círculo. Como é que se calcula a área de um círculo? É π vezes o raio ao quadrado. Como eu tenho duas bases circulares, então a minha área da base vai ser πr ao quadrado vezes 2. Por que vezes esse 2? Porque eu tenho duas bases circulares. Então vai ficar πr ao quadrado vezes 2. Essa será a minha área da base. Então, como é que eu calculo a área total desse cilindro? Então, a área do cilindro, a área total do cilindro é a área lateral mais a área da base. Só lembrando que essa área da base, ela já foi multiplicada por 2. 2 vezes a área da base vai ser πr ao quadrado vezes 2. Ok. Então, nós precisamos dessas formulazinhas aqui. Nós vamos agora estabelecer o valor para π. Nós sabemos que o valor de π é aproximadamente 3,14. Então, geralmente, quando não for apresentado no problema, na questão, o valor de π, você vai usar 3,14. E quando é que você muda? Vai depender da questão. Tem questão que utiliza o valor de π apenas o 3, tem outros que utilizam o 3,15, então vai depender muito da questão. Se no problema não apresentar o π, você já sabe que vai usar 3,14. Então, nesse exemplo de número 1, nós temos agora esse cilindro, que ele possui um raio igual a 5 centímetros e a altura 12 centímetros. Então, ó, eu só preciso do raio e da altura para poder determinar a área e o volume. Se ele não me desse o raio, mas me desse o diâmetro, eu sei que o diâmetro é o dobro do raio. Então, meu raio seria o diâmetro dividido por 2. Ok? Mas nesse caso aqui, não preciso do diâmetro, porque o raio é suficiente para eu resolver. Então, primeiro eu vou calcular a área lateral. O que é a área lateral? É 2πr vezes h. A área lateral, 2 vezes o π, que é um π, 3,14. Vezes o r de raio, que é um raio, 5. Vezes a altura, que é a altura, 12. Pronto. Área lateral. Só lembrando que 2πr é a mesma coisa que 2 vezes o π vezes o r. Toda vez que eu tiver um número colado com uma letra, ou várias letras coladas uma na outra, está havendo uma operação que nós chamamos de multiplicação. Então, está havendo uma multiplicação aqui. Então, 2 vezes o 3,14 dá 6,28, vezes 5 vezes 12 dá 60. A área lateral vai ser 6,28 vezes 60.
0 vezes 8, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 6, 0. Porque todo número multiplicado por 0 dá 0. Agora nós vamos pegar o 6. 6 vezes 8, 48. Avança uma casa. Coloco 8 e vai 4. 6 vezes 2 dá 12. 12 com mais 4, 16. Coloco 6 e vai 1. 6 vezes 6, 36. Com mais 1, 37. Passa a barra e soma. 0, 8, 6, 7, 3. Eu tenho duas casas decimais após a vírgula. Eu volto para o final do numeral e volto duas casas decimais. Então, a minha área lateral é 376,80. Como aqui é a área, eu vou colocar o que está em centímetro? Centímetro quadrado. Então, eu já encontrei a área lateral. Agora eu vou calcular a área da base. O que é a área da base? É π vezes o raio ao quadrado. Como eu tenho duas bases circulares, aí eu multiplico por 2. Mas só lembrando, a área da base é isso aqui, é π vezes r ao quadrado. Se eu tivesse só uma base circular, eu usar apenas isso aqui. Por que eu estou colocando esse 2? Porque são duas bases circulares, eu tenho que multiplicá-las por 2. Então vai ficar assim, área da base, valor de π, 3,14, vezes o raio. Que é um raio? 5. Fica 5 ao quadrado, vezes 2. A área da base é igual a 3,14 vezes 5 ao quadrado dá 25, vezes o 2. A área da base é igual a 3,14 vezes 25 vezes 2 vai dar 50. A área da base é igual. Eu vou pegar o 3,14 e multiplicar por 50. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 3, 0. Agora por 5. 5 vezes 4, 20. Avanço uma casa, coloco o 0 vai 2. 5 vezes 1, 5, com mais 2, 7. E 5 vezes 3, 15. Passa a barra e soma. 0, 0, 7, 5, 1. Aí tem duas casas após a vírgula. Então vai para o final e volta duas casas. Então vai dar 157. Como está relacionado aqui a área, então eu vou colocar centímetros quadrados. Ok, então já calculei a área da base, das duas bases, né? Calculei de uma e multipliquei por 2, que vai dar, porque as áreas são iguais, é só multiplicar por 2. Então deu 157 centímetros quadrados. Então o que é a área total? Então a área do cilindro é a área lateral mais a área da base. Então a área do cilindro será igual. Que foi a área lateral? A área lateral deu 376,80 mais a área da base 157. A área do cilindro será igual. Eu pego 376,80 mais 157, que é inteiro. Então o número inteiro fica antes da vírgula, vírgula 00. Aí eu somo 0, 8, 6 mais 7 dá 13, vai 1. 1 mais 7, 8, com mais 5, 13, vai 1. 1 mais 3, 4, com 5, 533,80 centímetros quadrados. Então 0 mais 0, 0, 8 mais 0, 8, 6 mais 7, 13, vai 1. 1 mais 7, 8 mais 5, 13, vai 1. 1 mais 3, 4, com 5. Então, 533,80 representa agora a área total desse cilindro. Agora nós precisamos calcular o volume. O que é o volume? O volume do cilindro. O volume do cilindro
volume do cilindro, é a área da base, que no caso aqui, ó, a área da base vezes a altura. Mas quem é a área da base? A área da base é πr ao quadrado, vezes a altura, que é h. Então essa aqui é a fórmula para se calcular o volume de um cilindro. Então vamos lá, nós temos aqui πr ao quadrado vezes h. O valor de π, 3,14, vezes o raio ao quadrado, o raio é 5, fica 5 ao quadrado, vezes a altura, que é a altura 12. 3,14 vezes 5 ao quadrado vai dar 25, vezes o 12. 3,14 vezes 25 vezes 12. 25 vezes 12 aqui vai dar 300. Aí fica VC, quer fazer aqui para comprovar. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 5. 1 vezes o 5, 5, avança uma casa. 1 vezes o 2, 2. Passa a barra e soma 0. 5 mais 5, 10, vai 1. 1 mais 2, 3, 300. Aí eu tenho 3,14 vezes 300. Vai ficar assim, 3,14 vezes 300. Ó. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 3, 0. Encerrou com o primeiro 0. Vamos para o segundo 0. 0 vezes 4, 0. Avança uma casa. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 3, 0. Encerrou o segundo 0. Agora, por 3. 3 vezes 4, 12. Avança novamente uma casa. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Com mais 1, 4. 3 vezes 3, 9. Passa a barra e soma. 0, 0, 2, 4, 9. 2 casas após a vírgula. Vai para o final, volta 2 casas. Então, deu 942 centímetros. Como agora estou trabalhando com volume, então centímetros cúbicos. Então aí está a área. A área total desse cilindro é 533,80 centímetros quadrados e o volume 942 centímetros cúbicos. Vamos para o nosso exemplo de número 2. Exemplo de número 2 agora. Exemplo de número 2 diz assim, ó. Uma caixa d'água em forma cilíndrica tem raio igual a 10 metros e altura igual a 8 metros. Determine a área e o volume dessa caixa d'água. Então, observe, nós temos uma caixa d'água de forma cilíndrica. Aí diz que ela tem 10 metros de raio e 8 metros de altura. Ok? Então nós temos uma caixa d'água em forma de um cilindro. Ela tem 10 metros de raio e 8 metros de altura. Está pedindo para calcular a área e o volume. Então, primeiro, vou calcular a área lateral. O que é a área lateral? É a área que envolve o corpo desse cilindro, o corpo dessa caixa d'água. 2πr vezes h.
Então, 2 vezes o π vezes o raio vezes a altura. A área lateral é 2 vezes o 3,14, que é o π, vezes o raio, que é 10, vezes a altura, que é 8. Área lateral, 2 vezes o 3,14 dá 6,28. 10 vezes 8 vai dar 80. Área lateral é igual a 6,28 vezes 80. Então vamos lá. 6,28 vezes 80. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 6, 0. Encerrou com 0. Vamos agora com 8. 8 vezes 8, 64, avança uma casa e vai 6. 8 vezes 2 dá 16, 16 com mais 6 dá 22 e vai 2. 8 vezes 6, 48, com mais 2, 50. Passa a barra e soma, 0, 4, 2, 0, 5. 2 casas após a vírgula, vai para o final e volta e avança 2 casas decimais. Então vai ficar o quê? 502,40 está em metro, então metro quadrado. Já achamos a área lateral desse cilindro. Agora nós precisamos encontrar a área da base. A área da base é πr ao quadrado. Como eu tenho 2 bases, aí eu multiplico por 2. Então vai ficar πr ao quadrado vezes 2. Valor de π, 3,14. O raio é 10, vai ficar 10 ao quadrado vezes 2. A área da base é igual a 3,14 vezes 10 ao quadrado. O número ao quadrado é ele vezes ele. Então 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que vai dar 100, vezes o 2. A área da base é igual a 3,14 vezes 100 vezes 2 vai dar 200. A área da base é igual. Uma coisa interessante, quando nós vamos fazer uma multiplicação de um número decimal com um número com zero. Perceba, eu tenho 2 casas decimais após a vírgula e aqui eu tenho 2 zeros. Quando eu cancelar esses 2 zeros aqui, essa vírgula vai avançar 2 casas. Vai ficar 314 vezes 2. Então vai ficar assim, a área da base, 314 vezes 2 vai dar 628 metros quadrados. 628 metros quadrados. Pronto, encontrei aqui a área da base. O que é a área do cilindro? A área do cilindro é a área lateral mais a área da base. A área do cilindro é igual. O que é a área lateral? 502,40. E a área da base? 628. A área do cilindro é igual a 502,40 mais 628. 628 é inteiro, fica antes da vírgula. E aqui eu completo com 2 zeros. 0 mais 0, 0. 4 mais 0, 4. 2 mais 8, 10, vai 1. 1 mais 2, 3. E 5 mais 6, 11. Então deu 1.130,40 metros quadrados. Essa aqui é a área do cilindro, ou dessa caixa em forma de um cilindro. E o volume? O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base é πr ao quadrado vezes a altura. Valor de π, 3,14. O raio, 10. Fica 10 ao quadrado. Vezes a altura, 8. 3,14, repete. 10 ao quadrado, o número ao quadrado é ele vezes ele. 10 vezes 10, 100. Vezes o 8. Volume igual a 3,14, repete. E multiplica o 100 por 8. 100 vezes 8 vai dar 800, ok?
volume do cilindro é igual a 800 vezes o 3,14. Passa a barra e soma. 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 8 dá 32. Encerrou com 4. Agora vamos com 1. 1 vezes o 0, 0, avança uma casa decimal. 1 vezes o 0, 0. 1 vezes o 8, 8. Encerrou com 1. Agora é com 3. 3 vezes 0, 0. Avança novamente uma casa decimal. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. Passa a barra e soma. 0, 0, 2. Aí 3 mais 8, 11. Coloco 1 e vai 1. 1 mais 4, 5. E abaixo 2. Eu tenho duas casas após a vírgula, vou para o final, volto duas casas. Ficou o quê? 2.512. Como estou trabalhando com volume e a minha medida está em metro, fica metros cúbicos. Então esse é o volume. E se eu quisesse encontrar esse volume em litros, eu pegaria aqui, ó, esse valor que já está aqui, 2.512, e multiplicaria por 1000. Por que por 1000? Porque 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Se eu quisesse encontrar em litros esse volume, era só multiplicar por 1000. Então ficaria o quê? 2.512.000 litros. Se eu quisesse encontrar esse volume em litros. Então, gente, esta foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro, espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Se vocês gostaram dessa aula, deixa aí o seu like, o seu gostei. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.